Fala pessoal, tudo bem? Começando então agora o 11º episódio do Pod Imóveis. Bom te ver por aqui mais uma vez. Não esquece, curte, compartilha com todo mundo. Um assunto que hoje está em pauta, que eu aposto com você que muita gente já teve dúvida, já quis saber mais a respeito. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o consórcio habitacional, que é um tema muito interessante para você. E é claro que a gente trouxe um convidado super especial, uma referência no mercado imobiliário, no mercado de consórcios, o Jackson, nosso parceiro. Jackson, muito bom te ver por aqui, muito obrigada por participar do podcast, né? Aceitar esse convite um pouco em cima da hora e na correria de sempre, mas muito obrigada por estar aqui com a gente. Legal, Jéssica. Obrigado pelo convite, né? Eu que me sinto honrado em estar aqui hoje, poder, através de outras pessoas e de cases que já entregamos, né? Ser convidado para esse podcast vai ser fantástico, um bate-papo com certeza muito produtivo. Com certeza, porque inclusive eu, Jéssica, muitas vezes já me peguei nessas dúvidas. Uma pessoa diz uma coisa, outra diz outra sobre o consórcio e nada melhor do que falar com uma pessoa que está há 9 anos, né? Mais? 9 anos aqui em Brusque, já 11 anos no mercado. 11 anos no mercado de consórcios. Que bacana. Jackson, conta para mim um pouquinho da tua história antes de a gente entrar aí nesse tema, nesse assunto aí que eu sei que o pessoal quer saber, mas para a gente conhecer um pouquinho da tua história também. Legal. Bom, vou contar um pouquinho, porque só para contar muita coisa não vou ficar aqui muito tempo, né? A tarde toda. Para quem gosta de falar, vamos até tarde. Mas tá em casa. A ideia é a seguinte, tá? Então, eu sou o Jackson Mensor, né? Tenho 39 anos. Sempre me apresento como sendo filho amado de Deus, em primeiro lugar. Né? Sou esposo da Mayara, já há 19 anos comigo. Tenho 2 filhos, né? Um deles nascido em Blumenau, que veio para cá no meio dessa história aí com 10 meses de vida. E o Pedro Henrique e a Maria Clara, que é brusquense, que brinca muito, já fala Brusque, né? Brusque. Então é de Brusque já, né? Mas então assim, minha história começou em Blumenau, né? Venho aí desde meus 17 anos já trabalhando, né? Primeira empresa foram 10 anos em uma única empresa, né? Só o diferencial foi que nesses 10 anos eu sempre quis muito crescer. Sempre tive uma visão de crescer. Gosto de falar das palavras de ambição e ganância, né? Sempre fui muito ambicioso no sentido de querer crescer. Ganância para mim é querer crescer em cima dos outros. Então eu fui muito ambicioso. E desde 17 anos eu estava crescendo muito numa única empresa. Eu recebi em 10 anos 8 promoções. Então, mas não era dessa parte de imóvel, nada desse tipo. Nada a ver com a área que eu estou hoje. Realmente foi uma lição de vida, foi muito importante para mim essa trajetória. Eu venho da indústria, Brusque é uma cidade muito forte na indústria. Venho da indústria de uma empresa blumenauense chamada Casten, talvez já tenha ouvido falar, né? Uma multinacional. Mas vim dessa área industrial. Então sempre comecei com chão de fábrica, me dedicando muito, sempre muito esforçado, entregando sempre o máximo que eu podia. Já comecei a me destacar, fui recebendo algumas promoções, né, e sempre com essa visão de ambição de querer crescer. A questão é que eu passei 10 anos na mesma empresa e eu não tinha visto e já tinha chegado no meu teto. Estava num momento ali onde eu estava abaixo da diretoria da empresa, já com um bom salário, um bom cargo, mas eu não vi que eu tinha parado de crescer. E ali foi onde eu tomei o meu melhor pé na bunda, que eu digo até hoje. Aquele pé na bunda que dá aquele empurrão para crescer, sabe? Então assim, eu fui demitido, fui desligado da empresa. Na hora foi um baque muito grande, aquela choradeira, aquela coisa toda, né? Sempre fui muito sentimental, então me peguei muito forte com isso. Mas foi, como eu falei, uma lição de vida, foi para o aprendizado. Ali eu vi que eu precisava buscar algo diferente, né? Ainda estava nessa visão de empresa, de indústria, entre uma outra empresa, também até inclusive prestou serviço para uma empresa de Brusque, uma empresa de quadros, cilindros, né? Para gravação de estampas. Então, fiquei nessa área mais um ano, de novo, outro pé na bunda. Então, saí dali através de um conflito com um dos proprietários, mas eu já tinha visão de que eu queria mais, que eu queria crescer. Mas mesmo estando em empresas, eu queria fazer o meu melhor e ele me limitou a crescer. E por isso foi um conflito. Então, dali onde eu já tinha tido experiência com consórcio, começou lá com 17 anos, depois com 24, depois aos 27 para 28, eu fui, nesse meio tempo do desligamento da empresa, fui buscar alternativa nessa área. Mas essa experiência que tu teve com o consórcio, uma compra tua? Foi como cliente, exatamente.
entendi. Então, eu digo que faz uma ponte muito grande, porque eu com 17 anos comprei um consórcio. Olha só. E lá naquela época eu tinha tido uma experiência onde eu demorou para contemplar, entre aspas, né? Muito ansioso, e quem não é, né? Fiz o consórcio, demorou para contemplar mais do que eu queria. Eu passei para o meu pai. Falei, pai, assume as parcelas aí, depois a gente acerta o valor. 2 meses depois, contemplou a cota dele. Aí veio tão esperada a contemplação e ele, na época, não, mas eu não quero usar agora. Eu falei, então tá bom, então eu compro em ti. E já tive uma experiência de compra e venda de cartas contempladas lá com 17 anos, mas nem não fazia ideia do que eu estava fazendo. Né? E depois, com 24 anos, 23, 24, a minha sogra teve uma experiência com consórcio. Aí não foi uma experiência tão boa, porque tudo na vida são experiências, né? A gente entendeu o lado não tão bom do consórcio. Eu gosto muito de falar sobre isso também. Consórcio não é uma ferramenta, não é o fim, ele é o meio. Como ferramenta, tem que saber usar. Então, eu já tive experiências boas e não tão boas com o consórcio. Mas isso me levou a aprender tudo que eu sei hoje. Hoje eu posso falar com autoridade, porque eu vivi isso como cliente no passado, e aí depois como consultor, e hoje como licenciado e especialista em consórcio há 11 anos, né? Mas nessa trajetória ali, então, quando eu saí dessa segunda empresa, eu já estava como cliente, e eu fiz uma situação onde eu, como cliente, eu comprei um consórcio e contemplei o primeiro mês. Uau! Daí o pessoal ficou assim, tá, mas como é que tu faz isso? Falei, eu usei no meu conhecimento de números, adoro números, né? Sou muito apaixonado por matemática, sempre fui o CDF da sala, né? Então, eu montei uma estratégia e consegui contemplar. E aí, eu entendi que consórcio é muito bom, que dá para acelerar o processo, tem ferramentas para acelerar, porém eu calculei o custo financeiro. E isso hoje pouquíssima gente fala ainda sobre. E é calcular o custo financeiro do consórcio. Eu calculei e eu vi que ele era bom, mas que dava para melhorar. Daí eu fiz o quê? Eu cancelei o lance, comecei a mudar a estratégia, comecei a estudar o consórcio mais. E aí eu já recebi o convite para ser um parceiro. Por quê? Porque eu já estava pouco tempo como cliente, 2, 3 meses como cliente, e já estava fazendo coisas que o pessoal que estava muitos anos não sabia fazer. Não ainda. sabia fazer, já tinha desvendado o mistério, o lance do consórcio. E eu já comecei a usar a estratégia antes. Então, como cliente, eu já comecei a fazer isso. Eu vi que dava certo, recebi o convite então para ser um parceiro. Deu uns 3 meses depois, eu comecei a arriscar, né? Na época, como um intraempreendedor dentro da empresa, eu saí para virar um empreendedor. Né? Só que eu tinha que ter uma segurança. Qual que era a minha segurança? Era o meu salário fixo, entre aspas. Porque quando eu saí da empresa, sempre fui um bom profissional, né? Um bom funcionário também. Então, quando eu saí da empresa, eu saí já com um desenho fixo para fazer em casa. Então, como se fosse um freelance, porque eu fazia um bom trabalho. Mas dentro do ambiente da empresa, o ambiente não ficou bom. Então, eu saí, trabalhei em casa e como freelance. Então, tinha uma renda extra em casa e durante o dia eu fazia parte da época, depois eu vou falar um pouquinho talvez da questão da Ademilar, né? Saí e fui trabalhar então na Ademilar. Durante o dia na Ademilar, à noite em casa e dormia ali 3, 4 horas por dia. Meu Deus! É o famoso meu marido tem 2 empregos, né? Esse é o pai do Cristo. Não, mas era isso mesmo. Foi uma trajetória legal, porque eu fiquei, durante esse período de uns 3, 4 meses, eu fiquei trabalhando em duas jornadas. Eu era aficionado por futebol, gosto muito, mas depois do acidente não pude mais jogar, que na época eu jogava futebol de segunda a segunda. Então eu fazia, né, trabalhava em casa, estava montando negócio, estava empreendendo futebol todos os dias, então estava nessa ativa aí, né? E então isso me levou a conhecer o mercado de uma forma diferente, né? Conhecer o mercado de uma forma que a grande maioria ainda não estava olhando. A gente está falando que em 2013, então o que era o consórcio, o que era a ferramenta consórcio em 2013, né? Sim, se até hoje ele já é um campo que muita gente faz e tudo, mas imagina lá em 2013, né? Esse processo, esse tempo leva tempo até se abrir os caminhos, né? E aí tu entrou na parte de consórcio, aí sim como um empreendedor. Isso, ali eu comecei como um parceiro indicador, que é como a grande maioria começa também, né? Comecei como parceiro indicando, por conta própria eu ia todos os dias, eu fazia café, eu limpava o escritório, eu ficava mexendo, fuçando, sempre muito ativo, né? Proativo, na verdade. E aí eu entendi que tinha outras oportunidades, que ele como ferramenta dava para trabalhar em outras áreas. Na época ainda era só o consórcio imobiliário. Então, hoje pouca gente conhece o consórcio, a grande maioria ainda fala do consórcio de veículos. De veículos. Né? Que é muito mais comum. Mas na época eu era exclusivo em imóveis. Então a Ademilar, ela veio do consórcio imobiliário. Foi a primeira empresa do Brasil a criar o consórcio imobiliário. Então em 91, junto ao Banco Central, ela pediu essa autorização e criou o consórcio imobiliário no Brasil. Então eu venho
dessa área de inovação já, né? Porque é usar uma ferramenta que já tinha para outra área no mercado novo. Aham. E vim sempre aprendendo a trabalhar e eu entendi isso. Eu entendi que não é o que a gente faz, é como a gente faz. Então isso me deu um grande diferencial com relação aos demais do mercado. Eu já vim logo muito ativo, procurando trabalhar, procurando aprender, fazer do meu jeito. Menos de acho que um ano depois eu já queria abrir meu escritório. Pensa, cara que nunca empreendeu na vida, né? Sempre foi assalariado, CLT, e de repente eu tinha aquele desejo, aquela vontade de empreender. Se encontrou, na verdade, né? Exatamente. Então, só que eu não sabia como. E aí eu fui buscar através de estudo. Estudar, ler vídeo, ler livros, comecei a procurar conhecimento na área, mas ainda, como a grande maioria dos conhecimentos que eu tive foi na prática, né? Foi fazendo mesmo. Hoje a gente fala sobre empreendedorismo, do treinamento, do palestra, sobre o assunto, né? Mas na época não era tão comum a gente falar sobre isso. E aí eu resolvi empreender, fui buscar um espaço para mim, queria trabalhar no mercado novo, né? Fui até o diretor nacional, na época era o André Marini, um grande parceiro de negócio, e conversei com ele, disse, eu quero abrir uma unidade na Demicon. Aí ele assim, então vamos fazer um estudo de mercado, ver o que tem. Eu falei, já fiz. Tá aqui a análise, acho que essas aqui são... então vamos ver uma cidade. Eu falei, também já vi, tem essa aqui, eu gostei dessas 3. Então vamos ver a locação do espaço. Eu falei, já vi também, tem aqui o valor esse, tem essas 3 opções. Eu falei, então vamos abrir, né? Não tem outra coisa, vamos abrir. Então ali eu comecei minha trajetória como um empreendedor de fato, né? Abrindo meu negócio, né? Correndo todos os riscos que o empreendedor corre. Na época estava eu e minha esposa, né? Tentando não, acho que quem tenta não quer fazer, né? Tava buscando algo diferente, já com um filho, como eu falei, de 10 meses, então assim, o desafio era muito maior. Mas a gente tinha um desejo, tinha uma vontade muito grande de fazer algo diferente, fazer do nosso jeito e usar ele como ferramenta. Hoje as palavras saem fácil, mas na época eu nem sabia o que eu estava fazendo direito, né? E eu acho que é do sangue do empreendedor, né? Tem muito. que fazer dar certo, é isso, eu tenho um filho para criar e não tem outra alternativa. Ou é isso e vamos fazer acontecer, né? Exatamente. Hoje eu falo muito sobre empreendedorismo também, né? Então, um dos temas que eu falo é isso. Quer empreender, primeiro acha algo que você ama. Porque primeiro eu tenho que amar aquilo que eu faço. Depois eu faço aquilo que eu amo. Porque às vezes, quando eu estava lá na empresa, eu não fazia tudo que eu amava. Eu tinha que fazer não o que eu queria, eu tinha que fazer o que eu precisava fazer. Então, fazer o que era preciso. Mas eu amava o que eu fazia. Daí eu passei a fazer o que eu amo. Então, hoje eu amo fazer tem o que eu uma faço. Tem uma frase que eu uso muito, que eu aprendi, inclusive, com o Israel. Se o Israel ver, eu vou te marcar isso. Que é assim... Todo mundo pode copiar as nossas estratégias, todo mundo pode copiar tudo que a gente for fazer. Pode copiar o nosso podcast, pode copiar, enfim. Mas ninguém pode tirar o nosso brilho do olho. É isso aí. O nosso brilho no olho de fazer o que a gente ama, ninguém tira, né? E é esse o grande diferencial das pessoas que se destacam, das pessoas que estão na frente... Porque isso ninguém tira, né? É isso aí, exatamente. Então não tem como, né? Quando a gente faz o que ama, realmente passa a ser verdade, né? Não tem como a gente viver uma mentira. Eu faço porque eu preciso. Talvez sim, no começo, por exemplo, como eu falei, eu faço o que é preciso. O que é preciso para manter minha família bem, para me dar segurança, para me dar qualidade de vida. Né? Os nossos princípios ali, né? Justo. Então assim, eu preciso primeiro me sentir amado, eu preciso de segurança, preciso me sentir vivo, né? Eu preciso me sentir seguro. Então, eu tenho que fazer isso. E um outro ponto que tu falou aqui agora também é que você já esteve do lado do consórcio como um cliente. Sim. Então, além de você vender algo que você acredita, você vendeu e entrou num negócio que você já fez. Você foi a prova disso, né? Então, é justamente nessa entradinha que a gente começa a falar um pouquinho do consórcio, né? Jackson, em relação ao consórcio e o financiamento habitacional para o cliente, o que diferencia um do outro? Na verdade, eu sempre falo, são 2 ferramentas, como eu falei, né? E as 2 fazem sentido. Dependendo do momento de cada uma, as 2 fazem. Hoje, falando de consórcio / financiamento, o principal é entender a necessidade do cliente. Se é uma tomada de decisão que ele está fazendo consciente, que ele realmente fez com planejamento, ou ele, não, eu estou tentando, eu preciso fazer. Né? Então, assim, eu entendo qual que é o momento e qual que é a necessidade do cliente, para poder indicar qual que é a melhor forma de trabalhar.
Então, já teve casos que eu indiquei, algumas situações, um financiamento em paralelo para ele trabalhar, mas o principal diferencial deles é o seguinte: consórcio, basicamente, eu vou planejar a aquisição de um imóvel, seja compra, construção, reforma, ampliação, depois a gente fala um pouquinho sobre o uso, mas eu vou planejar a compra de um imóvel no consórcio. No financiamento, eu vou adquirir ele de imediato. Então, basicamente, essa é a grande diferença, tá, entre o imediatismo e o planejamento. E, consequentemente, as minhas escolhas me levam aos meus resultados. Então, se eu optar pelo financiamento, tem a questão da entrada, que eu preciso ter uma reserva, né? Hoje tem algumas estratégias que a reserva é um pouco menor, mas a grande maioria delas, né, é em torno de 20% do valor do imóvel, né? Então, tu que está na área realmente domina aí essa parte de financiamento também. E depois um parcelamento, financiamento ali em 360 ou 420, um prazo um pouco mais prolongado para que a parcela fique mais flexível e adaptada à realidade do brasileiro. O financiamento tem isso. No consórcio é um pouco diferente. Eu não preciso ter um valor de entrada para começar um consórcio, começar um planejamento. Eu não preciso... No financiamento eu pago juros um pouco maior. Né? Normalmente tu compra paga entre 2,5 e 3 no final. Quase né? uns 3, né? Quase 3 hoje. Depende do momento, é claro, deve ter um pouco mais. Da taxa, né? As linhas também, né? Mas no consórcio, basicamente, eu não tenho juros. Então, eu vou ter uma pequena taxa de administração que já está somada na parcela, né? Então, eu comparo os dois. Eu comparo qual que é a tua necessidade. Eu tenho pressa. Então, vamos entender como é que tu chegou até aqui. Tu já se planejou, tem alguma reserva, tu fez um planejamento, já faz algum investimento? Não tenho nada. Então, eu não tenho como indicar essa pessoa para outra opção. Né? Passa a ser uma necessidade para ela o consórcio. Então, nesse caso, o consórcio é a melhor opção para ela. Que a gente também entra na educação financeira da gente. Abrir isso ali, né? vai longe. Exato, porque aí tu começa a pensar assim, tá, eu não me planejei, mas eu quero comprar um imóvel agora. Então, se você não se planejou, e também da personalidade da pessoa, né? Porque assim, se tu é uma pessoa ansiosa, tu esperar sem tu ter a previsibilidade, lógico, que aí a gente conta com uma assessoria tua, toda essa parte de tipo, não, a gente consegue ir por esse caminho para uma contemplação mais rápida e afim, né? Sim. Mas é o que eu sempre falo, tanto do financiamento quanto do consórcio, existe o ônus e o bônus. Nunca vai ser nada 100% perfeito. Na vida é assim, né? Em tudo, né? São opções, são escolhas que a gente faz e, consequentemente, nós vamos ter aí as reações, né? Cada ação tem uma reação, então a gente toma uma decisão e, com base nisso, vai colher os frutos daquilo que a gente está plantando, né? Então, basicamente é isso. Tu entrou numa área que é muito, muito bacana. Até, inclusive, talvez a gente abra um pouquinho depois para falar sobre o livro, né? Mas no livro eu falo muito sobre isso também. A diferença dos 3 níveis, né? De educação financeira, que é o saber fazer, né? Aliás, educação financeira, que é a parte de eu saber, o financeiro. Depois eu tenho saúde financeira, que é o saber fazer, entradas e saídas, a parte de gestão. E depois eu tenho inteligência financeira, que é eu fazer aquilo que eu sei fazer, potencializar aquilo que eu já faço. Então, hoje o consórcio ele serve para os 3 níveis. Na educação, ele vai ser um educador. O brasileiro, no geral, não dá para... né, generalizar. Colocar como todos, mas no geral ele é mal educado financeiramente falando. Justo. Falo por mim, pela educação que a gente teve nas escolas. Claro. Né? Então, assim, financeiramente nós somos mal educados, a grande maioria, pelo menos. Então, para esse perfil, ele é como se fosse, até a Tati, a nossa CEO, fala muito sobre isso, é o boleto do bem. É o único boleto que ele paga para ele mesmo. Porque o brasileiro, ele tem um boleto, se ele tem um boleto, ele paga, se ele não tem, ele gasta. Exato. E eu converso com muitas pessoas que sentam na minha frente e pergunto, tu sabe mais ou menos quanto recebe? Mais ou menos. Quanto gasta? Não sei. Tudo. Mas tu tem um planejamento? Não. Tu faz o controle financeiro? Não também. Então eu vou lá na base, na educação financeira. A questão é que muitos brasileiros que não têm a parte da educação financeira ainda desenvolvidas, ou que acham que têm, querem pular direto para a inteligência financeira. Querem ser inteligentes. E aí é onde paga-se pela pressa. Onde o pessoal quer aproveitar oportunidades que, isso aqui só eu tenho, ninguém nunca viu, e aí a coisa não é bem assim, né? Então, eu faço esse processo, né? Onde eu estou, onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar até lá. Então, basicamente é isso, tá? Então, eu uso o consórcio como ferramenta para isso. Então, ele foi uma estratégia muito boa na minha vida, eu usei para mim, e hoje eu utilizo com os clientes, tá? Então, como tu falou, é passar pelo amor e pela dor de ser cliente, estar do outro lado da mesa, para entender quais são as necessidades, né? Então, foi isso que eu vivi, realmente. Minha trajetória foi essa. Bacana. Então, a principal questão que a gente tem da diferença, então, em relação ao consórcio para o financiamento, para o cliente
que está assistindo o nosso podcast, que quer entender um pouquinho melhor, o primeiro ponto que a gente tem é em relação inicial, claro, né, do tempo, da questão imediata e da questão de uma contemplação que a gente conta com toda uma estruturação por trás, mas que pode ser que não venha a acontecer de imediato. Isso. Mas que, por outro lado, se torna, entre aspas, uma poupança forçada. Exatamente. É um planejamento financeiro, tá? Então eu vou optar pelo preço ou pela pressa. Boa. Entendeu? Então eu acho que essa é a questão. Eu quero pagar um preço justo, um preço acessível, ou eu tenho pressa e vou pagar mais caro. Se eu tenho pressa, como tudo na vida, eu pago mais caro, tá? Então, consórcio, planejamento, investimento, uma segurança financeira, não paga juros, não tem entrada. Financiamento é imediato, é rápido, porém eu tenho que ter uma reserva para entrada, na grande maioria, e eu vou pagar muito mais caro no final. Basicamente, essas são as diferenças aí, para quem ainda não conhece o consórcio como ferramenta. E hoje, todo mundo pode fazer o consórcio? Por exemplo, chegou um cliente que queria comprar um imóvel, mas está com restrição, tem alguma questão ainda de regularização. Existe alguns tópicos que é necessário para poder fazer um consórcio? Hoje, na verdade, eu brinco, qualquer pessoa que pode pagar R$250 por mês pode fazer o consórcio, né? Hoje, por questões de lei, acima de 16 anos para fazer o consórcio, tá? Mas tanto pessoa física quanto jurídica, nós temos um volume bem grande de clientes, pessoa jurídica também, para aumento patrimonial, enfim, uma estratégia que a gente usa, tá? Mas qualquer um pode fazer o consórcio. A diferença qual que é? É eu entender qual que é a finalidade. Que aqui a gente está falando hoje, o tema aqui é o consórcio imobiliário, a gente pode usar o consórcio como ferramenta para várias outras áreas também, né? Então, do imobiliário é isso, é entender qual que é a necessidade, comprar, construir, reformar, né? Uma coisa que o pessoal talvez não conheça, que é bem importante frisar, tá? Consórcio para comprar terreno, por exemplo. Consórcio para construção, é um outro caso. Consórcio para comprar o terreno e construir. Então, tem várias formas diferentes. Então, qualquer um pode ter acesso ao consórcio, porque trata-se de uma carta de crédito, onde no início não vai definir qual vai ser a finalidade, e depois da contemplação, após a contemplação, com tempo hábil, tranquilo para fazer a escolha certa, você vai optar qual que é a melhor forma de trabalhar. Então, não tem nenhum tipo de restrição. Uma questão que tu colocou que é bem bacana é a questão de restrição do SPC, Serasa, enfim, da negativação, tá? Para fazer o consórcio, não tem nenhum tipo de análise, tá? Porque eu sempre falo, o consórcio antes da contemplação ele é um investimento. Então, você está aplicando um dinheiro e por isso tem uma rentabilidade. Hoje não vai dar tempo de falar, mas ele tem uma rentabilidade antes da contemplação, né? Então, você paga as parcelas mensais antes da contemplação, não precisa de análise. Após a contemplação, é feita sim uma análise do cliente, analisando ali a renda dele. Tem algumas diferenças, você depois vai pontuar, mas algumas diferenças com relação à forma de comprovar a renda também. Mas ele analisa a negativação, porém, para o imobiliário, até R$20 mil negativado ele libera. Então, a Demicon é a única que tem essa autorização do Banco Central para fazer essa análise. Não é feito por banco atravessador. É a Demicon e Banco Central. Então, por isso ela é mais flexível, na liberação inclusive, tá? Entendi. Tem alguns pontos muito vantajosos, que a gente pode até falar um pouquinho depois, pontuar eles, sobre essa questão da liberação. Então, negativado até R$20 mil, mesmo após a contemplação, é permitido fazer. A questão da comprovação de renda, não é renda líquida, é sim renda bruta. Então, sabe que o financiamento é questão de renda. O nosso é o faturamento ou renda bruta que vai analisar. Então, tem uma abertura de endividamento maior. Então, tem uma série de fatores aí que... Mas mesmo se, por exemplo, assim, eu fiz o consórcio, eu fui contemplada, mas é feita essa análise normal para a liberação do valor. Sim. Eu vou precisar ter uma renda comprovada, vou precisar desde que, né, até 20 mil, mas esteja certinho para receber essa contemplação. Isso, é feita uma análise até por conta de segurança para o próprio consorciado, né? Então, hoje o consórcio, até é legal colocar isso, o consórcio ele é regulamentado por lei. Lei 11.795, ela regulamenta todos os consórcios. Então, ele tem que trazer segurança também para o consorciado. Então, como é que eu vou me assegurar de que o outro vai pagar? Porque é feita essa análise, né? Então, assim, para a liberação do crédito, sim, é feita a análise. A diferença é que com a Demicon, essa análise é mais flexível. A própria administradora tem o poder de fazer essa análise, né? Então, começa com a questão de ter denegação do imposto de renda, que é o primeiro passo. O segundo é a complementação. Nisso também abre uma margem a mais.
Daí eu consigo complementar a renda com outras formas de ganho. Tá? Não serve como comprovação, mas sim como um complemento de renda. É bem mais flexível do que um financiamento tradicional. Tanto que eu pego vários casos de parceiros que indicam, né, por conta de não conseguir liberar no financiamento ou no banco, até com outras administradoras não conseguir, conosco ele consegue, por conta dessa flexibilidade de como trabalhar com o consórcio. E o tempo de pagamento do consórcio, né? Hoje a gente tem no financiamento habitacional, a gente conta com um prazo de 420 meses. Qual que é o prazo do consórcio? Hoje o nosso prazo máximo dentro do grupo Ademicon é 220 meses. Tá? Isso é legal colocar e olha só que diferença que é. Eu tenho alguns números, talvez tu podes confrontar algum número aí se fizer sentido, mas a questão é assim, hoje se eu for sacar 500 mil reais num financiamento, né? Digamos seja líquido, não vou considerar a entrada, 500 mil reais eu vou pagar 420 vezes aproximadamente em torno de 4.600, 4.700 de parcela. Né? 4.600 a 700 de parcela. No consórcio, os mesmos 500 mil reais hoje, eu tenho a opção de pagar a parcela 100%, que a gente fala, que é a parcela cheia. Para os mesmos 500 mil reais, em 220 meses, eu vou pagar a parcela aproximada de 2.300. Só que no financiamento eu vou falar de 420 vezes de 4.600. No consórcio é 220 de 2.300. E ainda tem a opção de pagar uma parcela reduzida, que não dá tempo hoje de falar, mas é uma opção que você tem, uma vantagem que você pode pagar uma parcela menor até a contemplação, que ela fica hoje para 500 mil reais, 1.681. Então, realmente, a diferença é muito grande com relação ao fato de ter os juros, né? E o prazo se torna irrelevante. Mesmo com um prazo mais curto, a parcela ainda é menor do que no financiamento. E aí, eu acredito que não, mas até para tirar a dúvida de que talvez muita gente tenha, na parte de consórcio, não se pode envolver nada de FGTS, caso a pessoa queira dar um lance. Pode, existe isso, não? Muito boa a tua pergunta, muito boa. Tá me abrindo algumas margens, vamos conversar mais sobre isso. Vamos sim, com certeza. Então, o financiamento hoje você pode utilizar o FGTS em algumas ocasiões, na entrada ou após a aquisição, na amortização das parcelas. Quem gerencia hoje o FGTS não é a Caixa. Algumas pessoas acham que ele é da Caixa. É o Conselho Curador, que é o órgão dentro da Caixa, tá? E nós hoje, como a Ademicon, nós temos acesso direto ao Conselho Curador. E sim, pode-se utilizar o FGTS tanto para a entrada, no caso da entrada, o lance, pode ser ofertado o lance de FGTS, quanto para a amortização após a contemplação, mesmo critério. A lei que vale do Conselho Curador, que vale para o financiamento, vale para o consórcio também. Olha só. Então, é uma diferença muito grande que pouca gente sabe. Inclusive, eu uso alguns parceiros que têm um valor alto de FGTS, compram imóvel e trabalham como investimento mesmo. Então, para aumentar a rentabilidade, né? Claro. A gente sabe que a rentabilidade da FGTS é baixa. Então, muita gente utiliza o FGTS ou como lance ou após. E tem mais um diferencial que até faz uns 3 anos atrás, a Ademicon tinha que, assim como as outras administradoras de consórcio, ir lá na Caixa e solicitar o saque do FGTS. Então, liberava a Ademicon, liberava a parte do crédito, do consórcio, e o FGTS era liberado pela Caixa. Hoje, a Ademicon tem acesso direto ao Conselho Curador. Ela faz a liberação do FGTS tudo interno. Então, o cliente não precisa trazer nada, absolutamente nada. Ele traz lá o extrato do FGTS, o resto é com a gente. A gente faz a liberação e faz o saque e o pagamento para o vendedor, por exemplo, tudo internamente. Sem precisar passar por trâmites de ir na Caixa, de pedir liberação. Cara, que loucura. É a única empresa do Brasil que faz isso. Não, e eu ainda pensei assim, né? Enquanto a minha cabeça... eu pensei assim, eu vou perguntar que talvez seja uma dúvida do pessoal que está assistindo a gente, né? Mas eu acredito que não seja possível. E olha que facilidade, né? É muito bom. Realmente, para quem conhece, sabe como trabalhar o consórcio como ferramenta mesmo, tem diferenciais fantásticos, realmente. Até porque, agora parando e pensando aqui contigo, por exemplo, para o nosso cliente, hoje eu tenho uma urgência. Um exemplo, a gente entra num assunto com um cliente que tem um poder de compra um pouco mais considerado. Eu tenho urgência, eu quero o imóvel X, não quero perder ele, mas a taxa de juros do banco está alta. Mas eu vou financiar para não perder esse imóvel. Sim. Faz o financiamento, de antemão entra com um consórcio. Foi contemplado no consórcio, você faz a quitação do seu financiamento, pagando metade da parcela do financiamento com o consórcio. Está contratada. Né? Já pode trabalhar com a gente. Não é interessante? É uma das estratégias que a gente usa bastante.
Tá? Para quem tem pressa, ele acaba optando pelo financiamento, por, às vezes é uma oportunidade e tudo mais, né? Então a gente entende que sim, tem muita oportunidade no mercado e que não faz sentido eu perder. Até para aquisição à vista, tá? Tem muita gente que faz isso. Usa o dinheiro, compra e depois ele utiliza o consórcio para alavancar, enfim, né? São estratégias. Mas nessa específica do financiamento, eu faço exatamente isso. O cliente ou ele já comprou por financiamento porque ele não conhecia a ferramenta, está pagando normal, depois de 2, 3 anos ele vê que o saldo devedor baixou pouquíssimo, porque no começo a taxa de juros é proporcional, é muito maior, ou ele já financiou ou ele vai financiar. Eu sempre falo, cara, você está com pressa, nem sempre faz sentido ficar se amarrando, se prendendo. Quando tu falou, né, na questão de ansiedade, eu pergunto mesmo para as pessoas se elas acham que eu sou ansioso. Né? E hoje alguns falam que não. Mas eu falo que todo mundo é ansioso, todos somos. A diferença é como a gente controla isso. Né? Não é o que acontece, é como eu reajo. Né? Então, eu controlo a ansiedade. Nem todo mundo tem esse controle. Então, se não te faz bem esse tempo, se está te fazendo mal, algo assim, tá tudo certo. É uma opção também. A questão é, eu estou disposto a pagar pela pressa até o final, vou pagar todos os juros, vou pagar 3 imóveis, 4 imóveis, ou eu quero fazer um planejamento e pagar um preço justo. Alguns casos optam por financiar, em paralelo, já desde o início, quando for desde o início, em paralelo, ele coloca uma parcela do consórcio junto e hoje a própria lei que eu comentei antes também, 11.795, ela permite que você utilize o consórcio como quitação do financiamento imobiliário. SFH ou SFI pode ser feita quitação. Então, é uma estratégia bem interessante. Pode ser feito normal. O imóvel, mesmo que o imóvel esteja já no meu nome, alienado a um banco, Sim. Eu fiz o consórcio, eu consigo... Inclusive, eu fiz muito com várias imobiliárias. Quando eu vim em 2015 para cá, eu fiz essa parceria com imobiliárias, né? Inclusive, a gente até trabalhou junto e tinha parceria também. Fiz parceria com várias imobiliárias que a gente fez esse trabalho de analisar a carteira de quem já comprou e do pessoal que está comprando hoje o imóvel. O pessoal acaba me passando indicação. A gente tem uma parceria muito legal com várias imobiliárias de Brusque. Eu acho que eu me arriscaria a dizer que acho que em torno de 80% das imobiliárias indicam a gente hoje, tá? Então, é resultado do trabalho bem feito. Justo. Né? Mas o pessoal faz isso, a gente analisa a carteira de quem já comprou por financiamento, porque esse cara, quantos imóveis a gente compra na vida, né? Assim, ele passou pela imobiliária e às vezes está em stand-by. Como eu faço para dar um a mais? Como eu posso fazer um upgrade com esse cliente, né? É analisar a carteira daquilo que já foi feito e trazer uma opção para o cliente, uma condição dele conseguir pagar um preço justo, num tempo hábil, e abrir mais um poder de compra. De repente, o próximo imóvel agora ele vai comprar para investimento, para talvez o que a gente chama de aposentadoria imobiliária, que é comprar imóvel para locação, gerar carteira de imóveis. Então, tem ferramentas bem inteligentes para ser utilizado o consórcio da forma certa, né? E essa é a questão. Então, eu posso fazer financiamento, consórcio paralelo, quitar depois, ou se eu já fiz, eu posso começar hoje o consórcio, usar para quitar. A diferença eu posso sacar, por exemplo, como reforma no mesmo imóvel. Enfim, abre um leque de possibilidades gigante. Aí a gente vai... Isso tudo dentro do leque do habitacional. Exatamente. Eu escolho a carta um valor X e lá na frente eu decido se eu quero reformar, se eu quero quitar. Isso vai ficar em aberto no meu... Exatamente. Essa parte é legal porque o pessoal muitas vezes procura... mas eu já tenho que ter um imóvel, tem que saber o que fazer. Na verdade, não. Como eu falei antes, né? O consórcio ele é um investimento. Na verdade, ele pode ser usado como investimento. Né? Então, assim, como ferramenta de investimento, ele é muito bom. Então, utilizando ele como ferramenta, eu não vou precisar definir o uso do crédito agora. O uso do crédito eu vou definir após a contemplação e sem data exata. Contemplou, eu vou com tempo procurar o que eu vou fazer, analisar as possibilidades. E outra parte legal é que pouquíssima gente sabe. A partir do momento da contemplação, esse crédito ele já é aplicado imediato no pacote de investimento. Então, enquanto eu aguardo ou busco as melhores opções... Ele vai rendendo. Ele está rendendo. E eu estou ganhando dinheiro. E aí eu entro numa parte de alavancagem. Eu pago uma parcela, uma fração do valor total, só que o resultado da minha aplicação é sobre o total. Então, imagina eu pagar R$ 2.300 após a contemplação para um crédito de 500 mil. Mas o meu montante é o total. Sobre 500 mil. Então, hoje a gente tem um resultado muito bom mesmo, tá? Sobre a rentabilidade. Isso foi uma estratégia que a Demicon criou alguns anos atrás também. Ela conseguiu potencializar muitos ganhos da aplicação. Tanto que, dependendo do momento, é viável você, às vezes, aguardar um pouquinho, ver uma oportunidade legal e depois você fazer o saque ou utilizar o crédito do consórcio. Então, são muitas estratégias diferentes com o mesmo produto. Com o mesmo produto. Exatamente. Uma outra dúvida que eu tenho é, por exemplo, eu estou comprando o imóvel do Hamilton e esse imóvel ele está financiado
por um outro banco. O meu consórcio, ele consegue fazer a quitação desse imóvel e fazer essa nova alienação através do consórcio normalmente. Sim, a gente chama isso no processo, né, imobiliário, é interveniente quitante. Né? Uhum. Então esse é um caso até, inclusive, talvez não, provavelmente a Carol vai assistir, né? A Carol, que parceira nossa aqui da Amo, nós temos um processo com eles nesse caso e ela me relatou vários casos de tempo de processo, porque tem que emitir o boleto, tem que fazer o pagamento no prazo hábil e tal. E nós temos um processo aqui em Brusque, a gente bateu um recorde aí de praticamente a nível nacional, foi isso, tá? A gente fez algumas parcerias depois disso com relação ao resultado que teve. No interveniente quitante, nós conseguimos fazer em 25 dias o processo todo, incluindo o registro imóvel. Tá? Uau! Nós juntamos documentação, enviamos para a matriz, análise, liberação, contrato com o poder de escritura, passou para o registro em 25 dias. Eu falei, Jackson, nunca consegui fazer isso com banco. Realmente? Nunca consegui. Tá? Então, assim, esse é um dos grandes diferenciais, esse interveniente quitante. Então, é possível, sim, eu quitar esse financiamento e a diferença, se for o caso, eu posso pagar para o vendedor, ou se sobrar uma diferença também, que é bem legal, se sobrar uma diferença no valor do crédito, eu posso deixar ele aplicado dentro do próprio consórcio e depois utilizar para uma reforma, por exemplo, no mesmo imóvel, ou para adquirir um outro imóvel, eu posso utilizar o crédito fracionado. Então, um caso real, né? Para retirada, para ficar com o cliente, ele não consegue. Ele precisa fazer a alienação de um imóvel e justificar o uso do crédito. Entendi. Então, por exemplo, uma reforma é um caso que ele consegue sacar o valor e utilizar como uma reforma. Tá? Daí o valor está na conta dele, né? Então, essa é uma das formas que o pessoal faz muito. Mas, por exemplo, tem uma carta lá de 300 mil, meu saldo é 250. Eu posso utilizar 250 para quitar o saldo, né? Seja o meu saldo ou o saldo do vendedor. Tá? Eu posso utilizar ele para quitar. A diferença tendo garantia cobrindo, eu posso usar como reforma. Ou futuramente eu acumular e agora eu vou comprar um terreno, vou dar 50 mil de entrada mais um dinheiro que eu tenho. Se eu quiser dar esses 50 mil que sobrou de lance em uma outra carta contemplada, eu também posso. Não pode usar direto na carta, mas eu posso usar para amortizar o saldo devedor. Entendi. Por exemplo, eu quero quitar as parcelas, ou diminuir as parcelas, ou quitar o valor de cada parcela. Posso usar ele para amortizar as parcelas. Entendi. Então tem várias formas diferentes de utilizar, mas... Antigamente, alguns bancos mais cooperativa, eles começaram a fazer agora há pouco o SFH. Antes era feito a parte de empréstimo normal, que o dinheiro caía na conta do cliente, ele ia lá e... fazer pagamento. Isso. O consórcio, ele também consegue fazer a quitação desse tipo específico de imóvel? Não. Por lei, só vai fazer a quitação do SFH e SFI. Tá? Perfeito. Essa era uma dúvida que eu tinha, que muita gente antes ia por essa questão de cooperativa, que a taxa é mais atrativa e tal, e aí agora não consegue vender o imóvel, não consegue quitar, não consegue... Algumas operações eram feitas com o Home Act, por exemplo, né, que é o empréstimo garantia de imóvel. Tá? Então, as cooperativas usavam bastante, ou o EGI, né, empréstimo garantia de imóvel, utilizavam dessa modalidade. Essa modalidade não pode quitar diretamente. Tá? Nesse caso, eu teria que pagar esse saldo e depois eu fazer a alienação. Dessa forma é possível fazer. Primeiro eu quitar e depois eu alienar. Mas diretamente não é possível. Entendi. Tá, show de bola. Até não sei se tu comenta por conta de uma fase de alteração que antes eu tinha alguns indexadores ao EGI, tá? Que era a CDI ou Selic. O pessoal pegou uma taxa muito boa atrelada à Selic. Hoje a gente viu aí o aumento da Selic, as parcelas triplicaram. Eu tenho muitos casos de clientes que procuraram depois disso, tá? A gente fez alguma estratégia, utilizou outros imóveis como garantia para alavancar um capital para daí poder fazer a quitação. A gente consegue operacionalizar, não diretamente, mas eu consegui fazer vários casos onde o cliente estava pagando parcela de 2, 3 mil reais, de repente foi para 7. E aí ele nos procurou, a gente fez uma estratégia, através de outros imóveis como garantia, alavancou um capital para poder quitar esse empréstimo. Quando os bancos começaram a sugerir essa nova forma de processo de financiamento, até movimentou muito o mercado imobiliário, porque aí o pessoal não entendia direito como funcionava e afins. Eu peguei todo o cliente que vinha assim, olha, se você quiser fazer dessa forma, fica a teu critério, mas assim, não tem como a gente financiar um imóvel a 420 meses atrelado à variação de uma poupança. Eu indicava isso, eu falava muito, eu falava, cara, não, olha, a opção é tua, a escolha é tua. Exatamente como você falou, você que vai definir, né? Só que é a mesma coisa que eu olhar para o resultado, né? Não falando de governo aqui, mas da economia,
olhar para o resultado econômico do Brasil nos últimos 30 anos. Exatamente. Como é que foi? É simples. Eu confio nisso, faz sentido para mim? Não, e não demorou muito tempo, logo veio esse retorno. Então, eu gosto muito de analisar macroeconomia. Então, eu estudo muito macroeconomia, estudo, né, a economia de fora também do país. Eu gosto muito da bolsa também. Então, eu estudo movimentos econômicos. A gente entende claramente quais são as estratégias que o mercado econômico utiliza, os bancos utilizam, né? Os agentes financeiros utilizam. Então, ali foi muito claro. Simplesmente reduz a taxa porque eu vou atrelar um índice que eu sei que vai voltar e vai estourar depois. E foi o que aconteceu. Então, eu indicava muito, cara, é com você. Eu não faria. Se você quiser fazer, ok. Deu um ano e meio depois, o pessoal voltava desesperado. Que loucura. Buscando opções para tentar se ver livre daquilo ali. Realmente foi... E hoje tem a possibilidade da carta já contemplada também. Hoje, até, a gente vai falar um pouquinho de diferenciais, né? Hoje meu trabalho basicamente é esse. Eu analisar o momento, o cenário e o momento de cada cliente para indicar qual é a melhor opção. E uma das opções pode sim ser uma carta já contemplada, tá? Isso me conta um grande diferencial, onde eu tenho, de um lado, clientes que buscam crédito e, de outro lado, clientes que buscam investimento. Então, o consórcio como ferramenta serve para crédito ou para investimento. Eu tenho hoje um banco de investidores bem grande também, onde a gente faz o quê? Faz o consórcio normal, na contemplação ele pode utilizar daquele crédito ou pode optar por vender a cota. Legal. Qual que é a diferença do nosso negócio? Hoje nós fazemos a opção de compra dessa carta. Então, eu faço a opção para o meu cliente que quer investir, nós compramos essa cota, uma empresa parceira do grupo compra, e ela passa para o banco de cotas próprio. Então, eu tenho hoje a opção de consórcio normal, planejamento, estratégia de lance, aceleração do processo e tem a opção de cartas já contempladas. E essa é a diferença. Todas as cotas que nós temos hoje no nosso banco são nossas. Todas elas eu faço acompanhamento e o processo de deliberação. Você não está comprando de um terceiro para depois ir lá liberar para ver se vai passar. Então, hoje o pessoal que me pede carta contemplada, eu já meio que dou uma, né, direta assim. Falo, cara, manda a relação. Eu digo, não tenho. Porque eu não tenho produto de prateleira. Meu produto é 100% personalizado. Eu vou entender a tua necessidade, se for o caso eu te apresento uma opção. Mas eu preciso entender como é que está hoje. Eu não quero te vender simplesmente te vender, porque comprar a carta contemplada e banalizar um pouco, né? Eu vou lá no Google, pego uma prateleira e pego essa aqui e compro. Justo. Comprar ela, transferir para o meu nome, ok. E na liberação, como é que funciona? Então tem que entender como é o processo de liberação, se encaixa para o meu perfil de negócio, a questão da garantia, a questão da análise. Então, a gente faz todo o processo inverso. Tanto que, um adendo que é bem importante, na carta contemplada hoje, nas nossas cartas contempladas, o cliente só paga depois de todo o processo aprovado. Então não vai pagar a entrada, transferir para ele, depois fazer a liberação. Ele faz todo o processo em paralelo, fez a análise do imóvel, análise da documentação comprador e vendedor, análise da documentação do imóvel, aprovou o processo, ele paga a entrada. Logo na sequência já recebe o contrato com poder de escritura para dar entrada no registro imóvel. Então o processo é muito mais seguro. Seguro, né? para o Por quê? cliente. Porque é tudo internamente. Então hoje a gente tem um setor aqui em Brusque mesmo que faz todo o suporte, a análise da documentação, o envio da documentação, faz o acompanhamento. Nós somos os primeiros aqui em Brusque a fazer a liberação do consórcio de 100% digital, junto ao registro de imóveis. Quando a gente começou, faz um ano e meio atrás, mais ou menos, o registro ainda estava aprendendo a fazer a liberação de forma digital. E nós aprendemos juntos. Então, hoje tem um acesso muito mais rápido ao registro por conta do processo que a gente viveu, a experiência que a gente tem hoje dentro do consórcio. Então, a gente consegue liberar com muito mais facilidade. Então, a carta contemplada é muito boa para trabalhar como ferramenta, mas, de novo, eu tenho que conhecer todo o processo. Entender para atender o cliente, né? Exatamente. Entender, já gostei da frase, vou pegar para mim. Pode pegar. Entender para atender. Exatamente. Então, assim, a gente faz isso, faz essa análise, essa gestão, essa consultoria toda do processo. Então, não vai descapitalizar o valor, sair comprando carta para depois ver se vai liberar. Existe sim. Ótimo. Carta contemplada como opção. E até eu poderia, não sei se nós vamos ter tempo para isso, mas... já estamos no nosso, na estica. Sim, porque uma ferramenta que a gente utiliza muito é usar o consórcio para alavancagem. Então, hoje eu tenho um processo... Eu vi um podcast do Alfredo Soares falando sobre isso. Não sei se tu já assistiu. Esse específico não. Esse específico não. Eu não. Depois eu te mando o link, que ele fala que ele usa o consórcio para alavancagem e para compra de imóveis através. Muito massa esse podcast. Aí cabe quase um outro podcast só para falar sobre isso, tá? Mas o nosso diferencial qual que é? Muita gente faz isso. Não conheço ele pessoalmente, não sei quem é a pessoa, mas
Se for da Demicon, ok. Se não for, não tem. É uma forma de trabalhar que ninguém faz. Tá? É uma das coisas que eu pergunto muito para os corretores e parceiros, até para quem conhece. Tá? Acho que ele mencionou o nome da empresa. Porque a gente pergunta assim, se alguém já viu que tal consórcio com desconto? No mercado não existe. Tá? Nós criamos isso. Já uns 15 anos atrás, a Demicon criou essa ferramenta de gerar uma possibilidade de quitar. Na verdade, não é uma quitação. Né? Ele vai se desfazer da dívida, entre aspas, vai vender a dívida dele e vai ganhar um desconto para isso. Tá? Então, quando ele faz isso, essa operação, ele vende a dívida. Então, eu tenho ali uma dívida e eu posso, sim, repassá-la para um terceiro. Então, tem casos hoje, 2 situações. Um onde o cliente quita com desconto, né, com um desconto real, um ganho real na operação. Tá? E a outra é que eles sacam dinheiro mais barato que, muitas vezes, um crédito pessoal ou algo nesse sentido, utilizando o consórcio como ferramenta, mas alienando o próprio imóvel, como se fosse uma hipoteca. Eu alieno o imóvel e saco um valor diretamente, sem entrada, tá? E só vou continuar pagando as parcelas. E é ferramenta consórcio. Legal. Só que pouquíssima gente conhece como trabalhar. Então, por isso que eu falo, eu entendo a necessidade. Se ele já tem um capital inicial, se ele tem uma reserva, eu vou entender se faz sentido a gente continuar escalonando esse valor para ele. Se ele não tem, a gente consegue, com uma garantia própria, começar a operação e começar sacando o valor para trabalhar com esse dinheiro. Show de Então, bola. ferramenta mesmo. Ferramenta. Legal. Se deixasse, teríamos assunto aqui Com certeza. para uma tarde inteira, né? Já me perguntaram se porque eu não gravo conteúdo e tal, né? Eu até gravo algumas coisinhas, mas para fazer uma plataforma e tal. Falei, cara, eu vou ficar aí umas 50 horas falando e não vou parar. Exatamente. Né? Então, é isso aí. E é bacana, então, aqui pra gente finalizar também, pessoal, se você quiser saber mais sobre essa parte de consórcio, entender as opções, o que se encaixa no seu perfil. Aqui a gente já colocou o Instagram do Jackson, especialista nessa parte de consórcio, e uma novidade, viu? Esse podcast está sendo gravado no dia 6, 7, gente, me ajuda. 7. No dia 7, mas ele está lançando um livro. Ele comentou, inclusive, durante esse podcast, sobre 3 temas muito importantes, né, Jackson? Que é a base financeira, a educação. Me ajuda a lembrar aí. Educação financeira, saúde financeira e inteligência financeira. Exatamente. Então, assim, que é uma coisa, inclusive, que eu acho que falta nas escolas. Que foi o que a gente mencionou. Teria mais um tema. Eu tenho um assunto que eu levo para as escolas também. Então, porque assim, poxa, a gente não aprende a declarar um imposto de renda, a gente não aprende a ter uma educação financeira. Então, assim, se você está planejando seu futuro, está planejando planos, sonhos, objetivos, esse livro vai ser muito importante para vocês. É só seguir o Jackson nas redes sociais, no Instagram dele. Marca um café com ele se você quiser saber mais sobre essa parte de consórcio, de investimentos, alavancagens. Ou se não comprar um imóvel, a gente junta aqui o trabalho dos 2 juntos e encontra o seu objetivo. A parceria está formada já. É isso aí. Jackson, muito obrigada, viu, por participar aqui do podcast. A hora voou. Foi muito bacana. Eu realmente nunca tinha parado para entender um pouco mais. Eu sei que tem muito mais coisas a respeito do consórcio, mas para o nosso cliente, para o pessoal que assiste, também já vai dar um bom norte. A gente já conseguiu trazer uma pessoa que é referência nessa parte de consórcio, que já vai passar muita segurança para quem está assistindo esse podcast e vai te trazer muitos contatos. Legal. Eu até, se puder me permitir, claro, aí o nome do livro, né? Claro, por favor. Quando eu recebi o convite para escrever, me impactou muito forte esse livro, tá? É o primeiro livro que eu estou lançando, porque Deus já colocou no coração aí os próximos, mas o nome do livro é O Poder do Consórcio, o lance que pode mudar a sua vida. Que massa. Então me impactou bastante esse livro, né? Ele vai ser lançado agora dia 18 de maio em Alphaville, São Paulo, lançamento nacional, e depois eu vou fazer aí um lançamento aqui em Brusque também, já está convidado de antemão também a participar, tá? Então esse livro trouxe uma grande diferença na minha vida, para olhar muito para dentro, entender o que a gente consegue fazer com o consórcio, com ferramenta, e tem várias chaves ali que eu virei na minha vida através desse livro, tá? Que legal. Então, até para compartilhar um pouquinho do que foi o livro, e finalizando, né, minha parte também, uma das frases que eu coloco no livro, inclusive, é depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Então, viva o presente, e aproveite o tempo, use o tempo a seu favor para mudar a sua realidade. Então, quando a gente começa a correr atrás do tempo, é problema. Então, tem que usar esse tempo a meu favor.
trabalhar com ele a meu favor, para que eu possa, assim, através da minha semeadura, começar a colher bons frutos. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Que bacana, eu quero um livro. Com certeza. Não deu para trazer hoje, mas já estava no planejamento já. Tudo sabe? certo. Jackson, muito obrigada, viu, meu amigo? Eu que agradeço a oportunidade. E para quem quiser saber mais, como foi falado, já está aí nas redes sociais também. Só procurar a gente lá e a gente vai conseguir, com certeza, ajudar aí nos projetos de realização de sonhos. Com certeza. Gente, então é isso aí. Te vejo no próximo episódio.